Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Montando um Time, onde que a gente busca trazer para vocês profissionais de diversas áreas para trazer conhecimento a respeito do autismo e os demais transtornos do neurodesenvolvimento infantil, da adolescência, do jovem, do adulto, de um modo geral. Antes da gente dar início ao nosso podcast, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like para a gente e ative o sininho para receber as nossas notificações de atualizações, novidades, reels, shorts e principalmente dos nossos podcasts onde nós trazemos esse conteúdo. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube, principalmente no YouTube. Os episódios completos vocês encontram no YouTube. Em breve também estaremos colocando os nossos podcasts no Spotify para você poder acompanhar em áudio. E como o autismo e os demais transtornos são transtornos multidisciplinares, a gente traz cada dia um profissional de uma área ou uma qualificação diferente, mas sempre profissionais altamente qualificados. E hoje, seguindo essa linha, nós trazemos aqui o Dr. Felipe Guimarães de Castro Amorim. Ele é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Barbacena, fez residência médica em psiquiatria no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, da FEMIG. Também residência em psiquiatria da infância e da adolescência no Centro Psíquico da Adolescência e Infância, CEPAI, da CEMIG, da FEMIG, perdão. Mestre em medicina molecular pela UFMG, tendo a pesquisa relacionada ao transtorno do espectro autista, desenvolvimento de linguagem, habilidades sociais e neuromodulação cerebral. Ele foi coordenador do ambulatório de transtornos do espectro autista no Hospital de Infantil João Paulo II, da FEMIG. Também foi coordenador do ambulatório de transtornos do espectro autista no Hospital das Clínicas da UFMG. E no Hospital das Clínicas foi também vice-coordenador da residência médica em psiquiatria da infância e da adolescência e preceptor dos ambulatórios de TEA, TDAH e psiquiatria geral da infância, coordenando também os estágios de pediatria na saúde mental. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo. Aí eu que agradeço o convite. Um E hoje a prazer. gente vai falar um pouco sobre o autismo, sobre o diagnóstico e sobre o tratamento, sobre uma ótica médica, mas com uma visão um pouco diferente. Nós já tivemos aqui a doutora Thelma, né, que é Sim, neuropsicóloga. Hoje vamos falar sobre esse diagnóstico, neuropediatra. neuropediatra, sim. E vamos falar hoje sobre a ótica do psiquiatra. Como que ele identifica, como que ele diagnostica, como que ele faz tratamento desde a infância, Porque adolescência, todo mundo que jovens. procura, quando faz o diagnóstico, aí tem uma neuropediatra. Ah, mas e aí, como é que eu faço? Depois que eu não sou mais pediatra, tem que ser o psiquiatra que me procura, e sempre rola essa dúvida, as pessoas nunca Sim, sabem para quem. Ou então faz como eu, a gente foi na Thelma, eu falei, não, vamos marcar uma consulta com o Felipe, quem sabe não tem alguma coisa mais que eu possa fazer para o meu filho. E Sim. aí, no nosso caso, não tinha nada, né? sim. É só continuar Seguir o tratamento terapia, que já vinha sendo acontecendo, né? terapia. Exatamente. E começamos por aí, doutor Felipe. Na visão do psiquiatra ali, quando ele é o primeiro profissional a ter o contato com a criança ou com o jovem ali, é, possivelmente autista, qual que é a visão, quais que são os critérios clínicos ali que o psiquiatra observa para poder fazer esse diagnóstico? O que eu acho interessante, Gustavo, Florencio, assim, dessa visão da psiquiatria, né? Acaba que a ideia do diagnóstico, os critérios são os mesmos ali, É o né? DSM-5 E mesmo, não tem exatamente, jeito de fugir. DSM-5, o CID-10, CID-11. Uhum. Então, o norteador ali para a gente buscar essa identificação diagnóstica é o mesmo, né? Então, a gente tem ali os critérios bem estabelecidos. O que eu acho interessante quando, igual o Florencio comentou, né? Para a gente na psiquiatria, né? Desmistifica, né? Essa vinda, inclusive, precoce na psiquiatria, Uhum. especialmente na psiquiatria infantil. É um questionamento que lá atrás vinha com muita frequência. Poxa, mas por que eu vou lá no psiquiatra Eu sou infantil? doido. É, tipo, tinha preconceito de ser. Todo mundo tinha preconceito de ir num psiquiatra. Achava que ir no psiquiatra é como se fosse uma sentença de doido. Você Era, entre aspas, você é doido. era uma Não. visão estigmatizante, Exato, assim, né? exato. E aí a gente, na psiquiatria infantil, tem né, a ideia de desconstruir, especialmente na psiquiatria geral, né? Isso já bem consolidado, desconstruído, gradualmente, cada vez mais apropriado, vamos colocar assim, essa participação, né, na avaliação, desenvolvimento, Uhum. especialmente na psiquiatria da infância. A gente, na psiquiatria da infância, como você perguntou, Gustavo, assim, um dos objetivos que temos na nossa formação é aprofundamento no desenvolvimento humano e comportamento humano.
E aí a gente avalia também essas questões que fazem parte da nossa formação, que é a psicopatologia também. Então, pensamento, linguagem, comportamento, a postura, a atitude, tudo isso conta o juízo crítico, tudo isso conta na nossa avaliação da psiquiatria, que trazemos a psiquiatria de adulto para a psiquiatria infantil também. E é interessante nessa avaliação inicial, como os critérios são os mesmos, né, assim, são gerais, né, o critério do autismo é o mesmo, a gente acaba avaliando da mesma forma. Os pontos que envolvem os pontos cernes ali, né, centrais do diagnóstico. Mas como é um diagnóstico também que comorbidades em relação à saúde mental são muito frequentes, né? Mais de 70% das pessoas que têm o transtorno espectro autista vai ter uma comorbidade em saúde mental, Uhum. essa observação longitudinal, né? Especialmente quando maiorzinho, à medida que as alterações de pensamento, de comportamento vão surgindo de uma forma gradual, comorbidades outras como ansiedade, depressão, TDAH, Muito comum. muito comum, o desenvolvimento mesmo das questões escolares, essas questões acabam sendo bastante interessantes no nosso segmento de avaliação também. Então, não só numa avaliação diagnóstica, né, inclusive num período precoce, mas também nesse segmento para avaliação de comorbidades ao longo do tempo. Então, acredito que a visão seja semelhante, né, nessa visão em relação ao diagnóstico, apesar da particularidade de formação dos profissionais. Bacana. Você falou de comorbidades. A gente vai buscar tratar um pouquinho de cada um, né? Uhum. Mas antes eu queria entender o seguinte, porque há já um reconhecimento científico que a principal base do transtorno do espectro autista, ela é genética. Uhum. Cerca de 70%, 80%. Você pode me dizer com mais precisão. Mas existem fatores externos, indicativos que alguns fatores externos também podem influenciar aí no desenvolvimento, inclusive gestacional, né? Sim, Eles falam que é epigenética, né? A exatamente. famosa epigenética. Então, até para as mamães gestantes aí tomarem cuidado, né? Quais que seriam esses principais fatores que podem influenciar aí durante a gestação, na formação? Não só a gestante, mas as futuras gestantes, né? Sim, Se Sim. preparar sim. Já antes. para todas se prepararem, tomarem cuidado, bastante atenção nisso daí. Esse aspecto que você comentou, assim, dessa etiologia genética, né, ela é bem consolidada hoje, né? Então, chega a 98, 99% de uma etiologia de genética relacionada à genética, como causa genética. Quando a gente fala, tem que deixar bem claro, é genético, mas isso não quer dizer que se a minha mãe, o meu pai, e por acaso não necessariamente eles têm que ser autistas para ter filhos autistas, Sim, né? Não exatamente. é um genético que passa de pai para filho. Não Pode necessariamente. acontecer, Sim. mas não é a maioria. Como dizer, é quase a exceção, é a raridade, né? Essa questão herdável, né, ela tem um montante significativo, né, Ativo. mas tem também, assim, o que a gente chama de mutações de novo, que são junções A junção. aleatórias, expressividades de genes que se confluem, né, e aí tem uma expressividade que caracteriza, né, o que a gente entende como diagnóstico do espectro autista. Mas existem fatores ambientais, né? Esses estudos de fatores ambientais a gente chama de fatores de associação, que não são estudos que são de causa e efeito, tipo, eu tenho isso, vai acontecer isso, né? Mas estudos de associação, no qual a prevalência maior de, às vezes, diagnósticos relacionados àquelas questões. Então, por exemplo, você comentou da gestação, né? Hipóxia neonatal, né? Sofrimento fetal, tem um grande risco, assim, aumenta o risco para características futuras do diagnóstico do espectro autista. A questão da idade parental, né? A idade da mãe acima de 40 anos, o pai acima de 50 anos. Também existem características maiores de prevalência em relação ao diagnóstico. O uso de medicamentos, especialmente o ácido valproico Nossa, durante a o Valpórico gestação. virou o vilão. Realmente ele é um vilão, Tem, né? tem estudos que mostram assim, um Mostra. tamanho de efeito maior, né? O desafio é saber assim, que etapa da gestação, mas sabendo que existe um risco, o interessante nesse aspecto é a gente conseguir, como você falou, preparar e modular um pouco esse período. Substituição de anticonvulsivante, se necessário for, ter um cuidado maior nesses momentos. Antidepressivo, o risco-benefício, Exatamente. prematuridade. Exatamente, a prematuridade é outro fator. Então, assim, os cuidados gestacionais, essa assistência perinatal, né, durante o O ácido desenvolvimento da criança. fólico. Nossa, Isso. nas minhas gestações eu tomei ácido fólico. E hoje em dia se passa metilfolato já, né? Isso, exatamente. Até com um fator protetivo, inclusive. Sim. Então, assim, a medicina evolui nesses aspectos de entendimento, apesar de ser estudos associativos, não são causa e efeito, mas existe uma prevalência maior
como você falou, né, Florência, assim, dessa epigenética, né? Se existe uma genética favorável, às vezes a expressividade também se amplifica se a gente tem esse ambiente que acaba, vamos colocar assim, impulsionando Uhum. como um risco maior para desenvolver características de autismo. Ganha um bônus, né? Como se fosse um Um bônus, empurrãozinho. um bônus, um plus. Passada, né? A parte gestacional, parto, vem a criança. Isso é assim, uma dúvida que a gente sempre vê nos nossos seguidores, nos ouvintes, que é como identificar quando começam os primeiros sinais, quem procurar para dar início ali à busca, à pesquisa e eventualmente até já o tratamento. Eles sempre perguntam assim, quem eu vou? Eu vou no neuro, eu vou no psiquiatra? Uhum. Aonde que eu vou? Sim, Teoricamente, o seu pediatra começa a notar as exatamente. primeiras É. alterações. Exatamente. Um ponto que eu acho importante nesse aspecto, por exemplo, lá no João Paulo II, quando coordenava o ambulatório, a gente teve um acompanhamento durante 2 anos. Que a gente fazia de todos os irmãos das crianças que tinham diagnóstico. Então, a gente acompanhava de cada 3 meses a vinda dessa criança para observar, né? E nisso nós tínhamos como equipe, né? Eu coordenando a psiquiatria, tinha um residente da pediatria participando, fono, TO. Então, era um grupo para poder avaliar essa criança que vinha em sequência, né? Uhum, Para avaliar o desenvolvimento, não era para identificar, procurar, achar diagnóstico do espectro Uhum. autista, uhum. mas até porque a preocupação da mãe, que já tinha um diagnóstico de outra criança, e naquele momento a gente tinha esse segmento para esse acompanhamento, uma observação melhor. Essa avaliação inicial, né, ela, na verdade, como você falou, Uhum. né, Florência, assim, parte do pediatra, né? Essa questão do diagnóstico também é um ponto que eu acho importante, até porque o pediatra pode ser o primeiro profissional ali de dar esse pontapé, né, de começar a investigar, a sinalizar para a família. Melhor tá assim, não é assim. Exatamente. Até porque ele faz esse segmento mensalmente no primeiro ano de vida na Uhum. puericultura, né? Uhum. Então é fundamental essa E a participação partir dele. de 6 meses você já pode conseguir, né, pelo menos começar Fica mais a evidente. perceber que tem alguma coisa que tá errado, que não é o que é para ser, né? Fazer aquela conhecida análise dos marcos de desenvolvimento do infantil. Exatamente, faz parte, né, dessa. Assentar, firmar o pescoço, assentar, levantar, começar a dar os passos, a balbuciar a fala. Isso. Essas etapas dos marcos motores, né, nos marcos de desenvolvimento são etapas importantes. E, em paralelo, os sinais também que podem surgir precocemente, né? O contato visual, o direcionar, a atenção compartilhada, né? A criança. Irritabilidade, porque foi o que eu tive lá em casa. Exatamente. A criança pode começar a perceber, né, gradualmente quem são os pais, ter uma atenção maior na presença e na ausência deles, Uhum. ter comportamentos diferentes através de choro. Aí começa um refinamento gradual em relação a essa atenção compartilhada. Passa a apontar, passa a compartilhar, aponta, olha para você, olha para lá. Você está folheando o livrinho, ele olha para o livrinho, olha para você, ele compartilha, ele mostra para você o interesse que deseja, né, tá ali Uhum. compartilhando esse momento. Uhum. E gradualmente surgem também demandas maiores, por exemplo, a expectativa da fala. Apesar da fala não ser um critério diagnóstico, mas a comunicação em si é a principal queixa que as famílias levam ao É o, atendimento, é o atraso da fala, né? Que marca muito. É um marca. ponto de partida, assim, de chamativo, É o né? que Falar, ó, chama a tem algo errado atenção. aqui. Na maioria das vezes, sim. Assim, né? Não necessariamente a criança tem um atraso de fala, não é exigente, né? Na verdade, a Uhum. comunicação é um ponto principal, mas é um ponto que chama a atenção porque a família espera, né? O mamãe, papai, o balbucio, a fala gradualmente crescente. Mas também comportamentos outros, né? Que pequenininho também já vem apresentando. Uhum. A sinalização do interesse da brincadeira, às vezes um comportamento mais repetitivo, Compartilhar. dividir. Então, esses são os sinais que vão observando. E a partir da observação do pediatra, é importante que já sinalize, né, ou um profissional para corroborar essa observação, ou uma avaliação, né, mais qualificada, Aham. a neurologia pediátrica, a psiquiatria da infância. Mas, mais importante, direcionar para a intervenção, né? Antes mesmo que, às vezes, um diagnóstico ocorra, né? A gente ganha tempo Já nessa tá. qualidade É, a gente fala que de tem pé intervenção. cérebro, cérebro é neuroplasticidade, né? Exatamente. A Exatamente. famosa intervenção precoce, né? Quanto antes, melhor. A gente tem mais oportunidade de intervir com qualidade, né? E assim, modular essa, Uhum, essa, esse desenvolvimento cerebral infantil, né? sim. E antes da gente até chegar propriamente na intervenção,
Eu queria que você explicasse pra gente, porque antigamente se falava, o autismo dele é leve, é médio, é grave, não sei como Uhum. que se classificava antigamente, né? Mas hoje existe uma classificação diversa, que é em níveis de suporte, não é isso? Sim, Quais que seriam? Queria só para a gente, os nossos ouvintes ali também, entenderem. entenderem e ter esse conhecimento técnico correto. Sim. De cara a gente fala, te perguntar. O não verbal, ele já é nível 3? Sempre nível 3? Um dos critérios, assim, quando a gente avalia os níveis de suporte, eles vão envolver, assim, dois pontos, né? A comunicação e os comportamentos, né? Essa mesclagem ali de intensidade de suporte acaba sendo um nível 3, que seria maior nível de suporte. Então, provavelmente uma criança não verbal, né? Ela teria um nível de suporte maior, assim, especialmente se ela ainda não tem a comunicação alternativa bem estabelecida, Uhum. né? Então, um nível de suporte maior seria o nível 3. O nível 2 e o nível 1 progressivamente com menor nível de suporte. Mas uma questão que é sempre interessante quando a gente discute as questões de nível de suporte, às vezes a ideia de que o nível de suporte 1, né, por ter talvez menos necessidade de intervenção ativa, não necessariamente é fácil lidar, Às vezes né? até mais complexo. Exatamente. O comportamento às vezes pode ser muito No rígido, sentido, ou então fala é mais engessada. às vezes pode ter uma prosódia, uma fala, né, que às vezes destoa. Então, assim, não necessariamente O 1 é tão bom quanto, às vezes é mais fácil você tratar um 3 do que um 1. E dependendo. um 2 ali fica meio misturado. A gente nunca sabe direito o que é. Quando é nível 2, quando é. Essa gradação, né, ela fica um pouco implícita de certo É, ponto, né? Mas assim, realmente o nível um não necessariamente é uma questão mais, é um dia a dia mais fácil de lidar, né, Florência? Exatamente. bem isso mesmo. É. Mas como traçar, assim, vamos dizer, uma linha mesmo, né? Do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3 de suporte. Pois é. O que sugere nessa descrição como avaliação, né, pensando, o nível um seria então com menor nível de suporte, provavelmente com uma comunicação mais eficiente, suficiente, com comportamentos menos rígidos ou intensos, com menos seletividade, com menos, vamos colocar, estereotipias, ações que dificultam ou provocam um prejuízo maior Uhum. nessa esfera de comportamento. E aí é uma gradação realmente assim de intensidade. O nível 2 teria uma comunicação presente, né? Oralidade presente ou parcialmente presente, utilizando de comunicação alternativa em alguns momentos. O comportamento também não tão intenso quanto o nível 3, que às vezes teria um comportamento mais rígido, extremamente seletivo, e com uma comunicação não verbal também Uhum. presente. Então, de fato, é como se É uma fosse uma linha muito linha tênue, e né? que É vai. difícil É como ser. se fosse uma gradação de intensidade, né? E que a gente vai modificando. E uma questão interessante também que não é estático, né? Não. Então, à medida que existe o desenvolvimento dessas habilidades, caminha nessa ascensão, né, de um nível Sim. 3 para o nível 2, para o nível um. Então, existe essa possibilidade né, dessa mudança durante o período do desenvolvimento mesmo, das intervenções, né? As consequências das Quanto mais intervenções. cedo, A possibilidade maior de ganhos ao longo do tempo. Então, por melhor isso que é evolução. importante buscar sempre a terapia de forma precoce para estimular, né? Exatamente. Então, para tirar aquele mito que é nível 3 vai ser sempre nível 3, então há essa possibilidade real, né? De um nível 3 chegar a decrescer nessa escala, ir para Uhum. nível 2, do nível 2 para o nível 1. Sim, O nosso esses. filho realmente, ele é uma prova de que E do nível 1, chegou quem ao não sabe até verbal. desaparecimento dos sintomas assim, do autismo. Assim, nunca vai deixar de ser, lógico, porque é uma Sim. questão genética. A pessoa Aham. né? Mas Se- desaparecerem mesmo De de características menos características. presentes. Exato, O exato. treinamento, graças aos treinamentos, na verdade, né? Graças à própria criança que é ela que, que melhora, é ela que progride. Sim, é o quadro clínico, né, É o da quadro clínico criança. dela. Depende dela e as terapias fazerem isso por ela. E algumas das vezes o tratamento medicamentoso. Eventualmente, sim. Que Aí chegamos num ponto importante. A partir do momento que se faz esse diagnóstico do TEA, ou eventualmente de outras comorbidades, como o TDAH, TOD, enfim, iniciam-se as terapias, né? E, eventualmente, as terapias por si só não são capazes de dar uma resposta que se espera.
como identificar ali o momento, então, que é necessário iniciar também uma intervenção farmacológica, né? Quando começar a medicar? Sim. É, é um ponto quando eu converso com os pais na consulta, né, assim, um ponto de um calcanhar de Aquiles ali, né? Porque tem muita gente que não aceita, né? Porque acha que tomar um remédio psiquiátrico é um. Ainda tem-se um tabu ainda, né? E assim, né, às vezes prescrição para uma criança, né, ainda uma Criança criança, pequena, vai tomar remédio, vai tomar tal. aí tem um grande receio. Mas assim, é bem estabelecido a ideia, assim, da indicação da prescrição, né? Por exemplo, uma das indicações é quando existe uma comorbidade. Então, por exemplo, temos um diagnóstico do espectro autista, mas temos um diagnóstico comórbido de TDAH, ou de transtorno de ansiedade, ou de sintomas depressivos, né, de depressão. E Que aí, na adolescência é muito comum, né? bastante frequente. Então, assim, esse aspecto, né, de tratamento medicamentoso para tratar a comorbidade, ela é um dos principais pontos, né? Assim, ela é um ponto bastante relevante quando se apresenta essa comorbidade, se faz necessário. Um outro ponto importante, né, é em relação a quando as características do próprio autismo apresentam um comportamento que é bastante intenso. Esse comportamento bastante intenso expõe até a criança em risco também, autolesão, autoagressão, um comportamento bastante inquieto, que se expõe a riscos, às vezes um direcionamento de um comportamento a um cuidador, a uma outra pessoa, né, às vezes uma reação extremamente impulsiva, que ela se põe a risco. E também, aí nesse momento, apesar de não ter uma comorbidade, mas uma característica de uma grande irritabilidade, impulsividade, se faz também como uma indicação à prescrição. Um outro contexto também que envolve, às vezes, dentro do cenário terapêutico, né? O profissional precisa manejar muito o comportamento para conseguir fazer a intervenção, ter qualidade na intervenção, seja ela em É, casa, seja ela no consultório. E aí, nesse momento também, às vezes, uma criança muito ativa, muito inquieta, muito agitada, muito reativa, muito uhum. irritada, dentro de um contexto que tem maior exigência, tratar também com esse propósito é um ganho para ela também ter a oportunidade de qualificar aquele momento da intervenção. E Mas o que ter é um maior rendimento das suas próprias terapias, né? exatamente aquele momento ser o mais proveitoso possível, né? Uhum. Até para poder otimizar seu desempenho, né? Otimizar o desempenho do profissional naquele momento. Mas um ponto que eu acho muito interessante nessa pergunta, Gustavo, envolve também que não tem um remédio para o autismo, né? Não tem um remédio para Não tratar existe o tratamento certo. farmacológico para o espectro autista, para tratar os cernes ali, né? As questões sociais, as questões que envolvem né, os comportamentos relacionados ao espectro mesmo, um tratamento farmacológico para o autismo, ele não existe, né? A gente vai tratar essas adjacências que aparecem na clínica do dia a dia. Tratar uma insônia, uma irritabilidade, um comportamento disruptivo, Exatamente. ou a própria comorbidade, né? Exatamente. Esse talvez seja um dos pontos mais relevantes que são relacionados, que está relacionado aí às comorbidades que vêm junto no autismo, né? Em 70% dos casos, Mais de 70% às vezes, sim. percentualmente. Para que o pessoal possa, eventualmente, até identificar, né, quais que seriam as principais aí, e as suas características, o TOC, o TED, Uhum, o TED não, TDAH, TOD, uhum. aliás, né? Sim. Quais que seriam, assim, os mais frequentes e quais são os principais aspectos de cada uma delas, assim, para... Aparecem, né? O TDAH é bastante frequente, né? As características clínicas do TDAH, né? Da hiperatividade, da desatenção, elas podem aparecer, né? Assim, como comorbidade. E é interessante também nessa avaliação o cuidado, não só da avaliação comórbida, como também do que aparece, assim, dentro do próprio autismo, que parecem características Uhum. de outros transtornos mentais, né? Então, por exemplo, às vezes se confluem, né? Sobrepõem características do Sim. TDAH e características do autismo, características de toque e características do autismo, né? Que às vezes tem um comportamento mais repetitivo, mais simétrico, palavras que as pessoas utilizam às vezes mais metódico, né? E às vezes, quando é um diagnóstico do toque como comorbidade, é uma outra complexidade, né? Agora, a frequência é muito grande, como você mencionou. E aí essas características do TDAH, por exemplo, né, a hiperatividade, a desatenção, ficam muito intensas, dificultam às vezes ou amplificam aqueles momentos na qualidade de intervenção e no dia a dia, precisando realmente de um direcionamento de cuidados. Alterações do sono também são bastante frequentes.
comportamentais, e aí, por exemplo, o transtorno positivo pode surgir em determinado E é momento. bastante difícil, né? Bastante difícil de lidar, né? Ainda mais quando existe um comportamento com padrões mais rígidos, né? Então, assim, as flexibilizações se tornam mais difíceis. E aí, às vezes, quando tem uma comorbidade com o transtorno opositor, tudo fica um pouco mais Mais, amplificado. mais. Exatamente, é. E aí, pensando em adolescentes, sintomas ansiosos e sintomas de humor, né? Depressão, transtorno de ansiedade, são pontos bastante observáveis também, né? Uma prevalência maior, especialmente na população adolescente, principalmente nas pessoas com o diagnóstico do autismo que tem um nível de suporte 1, que tem uma comunicação maior, que tem uma habilidade maior de interação, de Uhum, qualidade de interação, mas ainda assim apresentam déficits, né, nessa qualidade relacional. uhum. E aí esses pontos que envolvem a ansiedade e depressão ficam mais marcantes. Então a gente consegue observar também uma distinção em relação a essas comorbidades mais prevalentes em determinados períodos de idade também, né? Então ela é bastante presente e tem que ser olhada com cuidado, até porque a comorbidade é importante de ser tratada, né? É fundamental para, inclusive, a gente conseguir um resultado melhor durante as intervenções com o diagnóstico do próprio autismo, né? Sim. Vamos fazer então uma escala, como você falou, né? Por idades ali. Aham. É, na infância ali, na criança começa a se desenvolver, apresenta Uhum. sinais de irritabilidade, mas principalmente ali a questão do desafio, da oposição, né? Uhum. Como que eu vou saber, às vezes, diferenciar de uma criança que está fazendo uma birra, alguma Uhum. coisa, simplesmente um comportamento de desobediência ali, Uhum. para que se possa passar a configurar um transtorno opositor desafiador, Sim. na visão aí do psiquiatra? É bastante importante, né? Porque um comportamento reativo, como a birra, né? Uhum, Toda criança vai proporcionar. Eventualmente, em situações maiores ou menores, Uhum. aparecem, né? Toda avaliação, quando a gente faz voltada para um transtorno mental, para a saúde mental, exemplificando o transtorno positivo desafiador, a gente tem a observação de que é sempre algo para mais, algo que gera um desgaste persistente, gera um déficit persistente para a própria criança, né, em situações diversas, não exclusivas dentro de um contexto único, né? Então, ocorre às vezes nas relações de casa, nas relações Uhum. externas, situações menores geram um desgaste muito desproporcional em qualquer situação em que ele esteja presente, em qualquer ambiente que ele esteja presente, gerando um prejuízo para ela e oportunidades naquele contexto. Então, os comportamentos, o que a gente pode distinguir da birra, né, dessa reação tipo birra, né, que para as pessoas Nossa, tá entenderem fazendo uhum, pirraça. pirraça, birra, né, a nomenclatura que De usamos, né, no mãe, dia a dia, de mãe. nomenclatura de É, mãe. exatamente, é realmente essa intensidade, a frequência e a regularidade, né, essa intensidade muito grande que gera um prejuízo E o que, significativo. que desencadeia também, né? Exatamente, às vezes Às vezes situações tá ali mínimas, né, pleno, nada, e do nada aparecem em aparece. seria, intensidade. então, em termos leigos, uma constante falta de proporcionalidade da reação da criança ali, com Ex- um evento pequeno, às vezes desencadeia algo, Sim. uma reação muito além daquilo que se poderia esperar de uma birra comum, Duração, duração. né, a reação, esse ambiente, né, não exclusivo de um determinado local, não, uma reação direta a uma relação, às vezes com os irmãos, né, não uma relação com o irmão exclusivamente, Uhum. ocorre em vários contextos, né, inclusive, um dos pontos de diagnóstico, inclusive, é desafiando as figuras da própria autoridade, né, os pais, professores, Hum. pessoas que são referências de autoridade e que ainda assim passa sobre esse aspecto, né, assim, tendo uma intensidade de uma oposição, de uma reação muito significativa. Então, gera um prejuízo, vamos colocar Uhum. assim, grande, né, assim, para o dia a dia. E como enfrentar isso dentro do ambiente familiar ali de casa e também na escola, da criança que reage muito mal a qualquer confronto, se opõe ao professor, rasga a prova, por Rasga a prova exemplo, na frente do de uma forma professor. constante, assim, porque a grande maioria das pessoas não tem o conhecimento e não está preparada Uhum, para Das lidar com esse tipo de escolas. situação. As escolas também, Principalmente uhum, apesar de se em Belo dizerem Horizonte e no inclusivas, Brasil a gente sabe inteiro. que é não funciona É difícil. o muito bem, inclusivo e assim. exclusivo. É, Como identificar e lidar com esse tipo de situação quando ela ocorre nesses ambientes, assim? é, é um grande desafio, né?
Grande desafio mesmo, porque preparado para lidar, eu entendo que ninguém está, né? Assim, em casa, os pais não estão também, né? Porque é uma situação, vamos colocar assim, que ultrapassa aquilo que habitualmente ele já poderia ter visto com uma outra criança, um outro filho, ou até nas experiências de familiares do dia a dia. A escola também é um grande desafio porque acaba sendo muito significativo, né? Então gera um prejuízo muito grande do ambiente social, da relação com as pessoas. Um dos E pontos um preconceito principais também dos é, outros, pelos acaba coleguinhas, às vezes acaba sofrendo um bullying, aí isso vai pro, rasgou, brigou, cortou o cabelo da coleguinha, A criança brigou. acaba ficando estigmatizada dentro do ambiente escolar, o né? ambiente social pode se tornar mais difícil, né? As pessoas Uhum. tendem a, às vezes, se envolver menos com receio até da reação daquela criança, né? Então, ela acaba que pode, né, ocorrer, assim, um distanciamento dessa questão social do relacionamento com os outros. Mas a intervenção, assim, mais efetiva, realmente é um aprendizado de como manejar, de como lidar. E esse aprendizado, ele vem através de um processo terapêutico mesmo, né? Normalmente, assim, a psicologia, o psicoterapeuta, né, o psicólogo infantil tem esse manejo, né? A orientação parental, que é fundamental, né? De Uhum. aprender a lidar com esses contextos. Uhum. Sim. O atendimento da criança também, para proporcionar especialmente uma regulação emocional, para que ela saiba lidar com aquele desconforto que aparece, aquele incômodo que se apresenta, mas não ter essa reação tão ou Um momento de explosiva ou crise, aí saber reativa. como saber regular, né? Exatamente. E a gente, nos cuidados do dia a dia, tentando promover esse ambiente para que ele seja, vamos colocar assim, mais favorável para que não aconteça esses comportamentos, ao mesmo tempo sendo assertivo nas nossas colocações. A escola também, né, é importante ter essa orientação de como conduzir, porque se não tivermos essa tríade bem alinhada, né, os profissionais, família, Se o todos ambiente não escolar, conversarem entre si, né? pois é. Aí fica Aí ficamos capenga nessas exatamente. intervenções, né? A gente não vai ter vamos colocar assim, a O, qualidade plena, né? E os o resultados que você também poderia ter, você deixa. não vão Você acontecer. poderia ter muito mais do que você acaba tendo. Você acaba Exatamente. recebendo aquilo que a criança pode dar e o profissional pode dar ali. Mas como ninguém conversa, como, como Como diz, equipe, as né? informações como uma equipe mesmo, né? Que eles falam que é transdisciplinar, já É que não é. isso. Então não funciona tão bem. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o termo que você usou, de regulação emocional. Uhum, O que vem a ser isso? Porque parece assim, a criança está funcionando, uhum, né, fazer uma analogia com o motor, logicamente é sim. ruim, não é a ideal, mas está lá, está funcionando de forma regular, de repente ela desregula Uhum. e vem esse transtorno, essa reação Disruptivo. desproporcional, disruptiva. O que seria essa regulação? O acolhimento da criança, acalmar, colocar ela de volta, centrar novamente a criança ali para voltar à Sim. normalidade? Seria isso? É, a ideia da regulação emocional, né, uma intervenção direcionada a essa regulação emocional envolve os aspectos, assim, não necessariamente dentro de um diagnóstico, né? Uhum, Seria importante, assim, vamos colocar assim, às vezes uma desproporção da reação ao estímulo que acontece, né? Pode ser um choro extremo, pode ser uma irritabilidade extrema, algo que acontece que são gatilhos, às vezes, desproporcionais, a reação desproporcional. A forma de intervir, né, é em processo terapêutico, né, o psicólogo conduz muito bem esse aspecto e traz realmente, assim, uma forma de um autocontrole, né, de um entendimento desses sentimentos, de um entendimento dessas reações, entendimento de consequências dessas reações, entendimento de tentar construir uma leitura prévia de, né, desse momento em que, vamos colocar assim, tá ficando mais intenso, mais desconfortável, e conseguir antecipar e lidar com aquele contexto de uma forma que tem uma reação menos desproporcional, menos inapropriada, menos deletéria para ela também. Então, realmente envolve uma ideia de autocontrole, né, de proporcionar para ela ferramentas, uhum. né, do dia a dia que ela possa utilizar, que a família também possa contribuir para que esse autocontrole ele seja mais eficiente, né? Bacana. E a gente falou um pouco do TDAH, falamos um pouco do TOD na infância e falamos da ansiedade e da depressão já ali mais para a adolescência, né? Sim. Que seria uma consequência mais comum. Mas o meu questionamento é incomum acontecer a depressão na infância e distúrbios assim, comorbidades de depressão e ansiedade ainda na infância? No TEA, No né? TEA. O que a gente vê assim,
Não que seria incomum, É que né? é mais difícil diagnosticar, né? Também, na infância Na e infância. adolescência, assim, na infância especialmente, Principalmente, né, né? pensando em sintomas depressivos, a criança por si só, estatisticamente, tem um número menor, né, assim, de Uhum. sintomas depressivos. Apesar que a literatura ela tem mostrado pra gente crescente nos últimos anos, a depressão mais presente do que já foi previamente, né? Agora, avaliar o diagnóstico da depressão na infância não é tão fácil, né? Assim, os sintomas e as características são um pouco mais atípicas do que se observa no adulto, né? Uhum. E no adolescente. Então, não é tão comum, tão frequente quanto no adolescente ou no adulto, né? Mas é mais presente também, assim, do que na população geral. Vamos pensar assim, o autismo e depressão ocorre com uma frequência relativa ali também, de uma forma significativa. Então, não é uma estatística elevada em relação à população geral. Até porque o diagnóstico é mais difícil de ser feito. O diagnóstico é mais difícil, né? Essas sobreposições se tornam mais difíceis também. O importante é que não se pode descartar, na realidade, né? Porque a Exatamente. adolescência provavelmente deve ser mais fácil de identificar, porque você já tem um ser humano semi-formado ali, criando ali a sua personalidade, identificando onde que ele se encaixa ali, Uhum. no âmbito social em que ele convive, etc. A criança ainda não, ainda tem aquela questão mais lúdica, etc. É. Mas não se pode descartar, então, que ocorra também, né, dentro daquelas características do TEA e das demais Sim. comorbidades. O que eu acho muito importante é isso, assim, não que não é tão frequente, Uhum. mas também não pode ser descartado. De fato, se houver, observar, né, sinalizar sintomas de humor, é importante investigar, como sintomas de ansiedade também, e aí tratar, né? Porque a gente Não muda um ter medo de curso. tratar com medicação. Porque se você não É, tratar com medicação, você corre o risco de ter mais um problema maior pela frente, né? se for necessário ali uma prescrição, né? Não deixar de cuidar se necessário for mesmo. E para que os nossos ouvintes possam, eventualmente, ficar atentos, né? Quais que seriam os sinais, assim, os sintomas mais comuns de ansiedade e depressão na infância, né? Uhum. Na adolescência talvez seja mais fácil de identificar pelo isolamento, pela ansiedade mesmo, né? Mas na, Uhum. na infância, assim, como identificar esse tipo de sintoma? As características de ansiedade na infância, né, e sintomas de humor, elas têm uma base como a do adolescente, do adulto, mas tem as particularidades da infância, né? Então, por exemplo, assim, algumas questões que podem envolver uma alteração no padrão de sono, começa a mudar um pouco das características de sono, e pode ser tanto uma hipersonia, né, um aumento de sono, quanto também os despertares mais frequentes. É importante também entender, assim, preocupações exageradas, principalmente ansiedade, né? Preocupações se o pai sai, se a mãe sai, preocupação que algo vai acontecer, preocupação com medo de algo que às vezes não é relacionado ao desenvolvimento da idade, então algo que sobrepõe, que impede, que dificulta ali o dia a dia dela continuar gerenciando sua rotina, e sintomas de humor que são mais clássicos, né, que é a própria tristeza, choro, desinteresse por A criança atividades tá que tinha sempre interesse chorando, tá maior, sempre mais quietinha. menos interessada, cada vez menos participativa, sem uma questão clínica justificável, né? Assim, isso a gente conversando, uma criança rígida, saudável, né? Que não tem nenhuma questão clínica ali que justifique essa Uhum. mudança, essa labilidade. Então, quando a gente tem essa tristeza presente, alterações no padrão de sono, alterações às vezes no padrão alimentar, né? Seletividade, né? No caso, seria até a diminuição de volume de apetite, e aí alterações no padrão de sono, às vezes um sono maior ou um sono menor, e um padrão também que não acontece no adulto, que é a irritabilidade. Então, esse conjunto, assim, né, que envolve uma preocupação exagerada, sintomas de humor, envolvendo tristeza e irritabilidade, nesse contexto que nós conversamos, pensar em ansiedade ou pensar em depressão, é importante, né? Às vezes a gente não tem um diagnóstico nosológico claro, tem uma depressão. Mas um sintoma de humor começa a Até ficar porque você mais falar que claro. uma criança tem depressão, a mãe vai falar assim, hã? É, Como assim meu filho Não, tem não é algo depressão? comum, né? Por isso que até não eu é algo tô comum. Você está querendo. explorando essa Estou ideia, explorando né? exatamente essa É. ideia, porque acho que nunca ouvi falar, tal criança tem de, sei lá, É. 6, 10 anos, está com depressão e tal. Pois é, até na estatística nossa, assim, né, lembrando dos atendimentos, quando eu trabalhei na minha formação da residência, né, era o único hospital do estado. Então, de psiquiatria da infância e adolescência. Então, a gente recebia pacientes do estado inteiro de Minas, né? Divisa com Bahia, sul de Minas, sempre vinha para cá quando tinha demandas maiores. Mesmo lá, que era uma referência estadual, né? Então, a gente recebia atendimentos de todas as demandas do estado. A frequência de atendimento de crianças era menor. Então, a Uhum. identificação era menor. Mas, assim,
era muito importante da gente conciliar esses cuidados para observar melhor os sinais de alerta que podem acontecer. Então, eu acho importante assim você tocar no assunto dos sintomas da infância, pensando que não é regra, não é o que a gente vai pensar no primeiro momento. Mas assim, pensando até nessa experiência de que no hospital a gente quase não encontrava, né? Crianças, vão pensar assim, entre 6 e 12 anos com essas características, né? Não chegava até a gente pensando que era um local de referência estadual. Uhum. Isso já denota um pouco, né, que não é tão presente. Mas ainda assim é importante ter um alerta, porque situações que nos geram maior preocupação é quando tem falas relacionadas a autoextermínio, planeja Aí já situações de começa a chegar mais risco, próximo da adolescência, né? numa infância. Episódios de autolesão também, adolescentes que se cortam, Isto. por exemplo. E aí, quando a gente fala dentro do TEA, né, essa prevalência em relação a adolescentes ou crianças nessa fase final da infância, né, assim, se a gente categoriza em idade, né, 11, 12, 13 anos, sintomas de humor, sintomas depressivos têm uma frequência muito maior do que as mesmas crianças da idade, as mesmas pessoas da idade que não Ainda têm o mais com a TEA. colaboração das telas e das coisas que aparecem nela, E né? informações, né, assim, existem grupos direcionados para Pra falar sobre esses ensinar, assuntos, que de é o uma forma terror. exatamente deletéria. Então, é um risco maior, né? Uhum. As comorbidades de depressão e ansiedade dentro do grupo de TEA do que na população geral. Entendi. Florencio tocou num ponto que é a medicação, né? Uhum. Nós falamos ali, logicamente, nós temos as terapias iniciais e a partir do momento que é necessária a introdução da medicação, principalmente nessas comorbidades que vêm relacionadas ao TEA. Uhum. Hoje nós temos, podemos dizer que nós temos aí uma gama farmacológica apta a realizar tratamento dessas comorbidades. O que você pode dizer a respeito disso? Em termos até inclusive de políticas públicas, o que Sim. o paciente consegue ter acesso no SUS, ou então, eventualmente, através dos planos de saúde? Uhum. Você fala no sentido farmacológico, né, do Sim, de tratamento, a suporte princípio. aí farmacológico para o tratamento. No serviço público, né, no SUS, existe uma gama menor, né, de oportunidades para tratamento. Aí depende muito também de cada município, assim, o que cada município oferta, né? Mas de uma forma geral, os medicamentos são mais restritos dentro do serviço público, não tem a mesma gama de oportunidades no serviço privado, de uma compra direta na farmácia, né? Uhum. Mas você tem uma cobertura, vamos colocar assim, inicial Até de certa para a forma diversidade dos tratamentos. satisfatória. Às vezes, se tiver um caso refratário que não atende aquele início de tratamento, a gente talvez não tenha tantos outros recursos para poder utilizar, né? Uhum. E aí precisaria de dispor de um serviço privado, ou às vezes até de uma solicitação de uma judicialização, né? Dependendo do fármaco que se faz Uhum. necessário para aquele caso, já que é um alto custo para aquela família. Uhum. Então, assim, a gente tem um aporte farmacológico dentro do SUS, mas muito aquém do que a gente pode ofertar, né? É como se a gente ficasse, assim, num campo bem pequenininho Até de, porque de oportunidades. a gente viu lá em casa uma época que o Mário fez uso de medicação, entre a medicação genérica e o A referência, original, a assim, né? referência, a diferença era muito grande. Ele tava babando, babando, babando. E aí a gente pegou e trocou, o menino parou de babar. Só a mesma posologia, mesma dose, né? Mesma dose, mesma posologia, mesma medicação, só mudou o fabricante. O fabricante, tem essa relação também, né? Assim, às vezes até da qualidade do produto, né? Que aí é algo Sim. para se avaliar também, né? Que faz. Aí vamos para um tema até que a gente já abordou em outro podcast nosso, mas agora eu queria a visão da psiquiatria. O canabidiol, Uhum. enquanto substância ainda não reconhecida como um medicamento, ele tem utilidade? Qual que é a visão da psiquiatria? Ele poderia ser utilizado em algum desses transtornos? Quais que seriam os benefícios? Porque há um crescente desenvolvimento de pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, acredito, sobre eventuais benefícios ou malefícios. E tem aprovação, se não me engano, para 2 síndromes apenas, epilépticas, né? Uhum. E basicamente é uma experimentação para outras linhas de tratamento, para outras doenças, para o autismo, para essas comorbidades, e, enfim.
Na linha da psiquiatria, como que é vista a utilização do canabidiol para a realização desses tratamentos, dessas terapias? O que eu acho, assim, interessante, né, igual você mencionou, Gustavo, assim, o canabidiol veio com uma alternativa, né, assim, surgiu com uma alternativa e hoje existe uma amplitude imensa, né, assim, de Com opções. THC, sem Full THC. spectrum, né, broad spectrum, então assim, a planta inteira, porque existem mais de 200 canabinoides, né? E o canabidiol e o THC são os dois canabinoides mais conhecidos, vamos colocar Uhum. assim, pensando em pesquisa. Realmente, assim, na psiquiatria, né, trazendo a literatura, como você mencionou, é algo, né, assim, existem indicações já mais consolidadas, especialmente na epilepsia, né, em duas síndromes, né, mais claras, a doutora Thelma mencionou, né, conversou Uhum, sobre essa sim. possibilidade. Agora, no sentido quando a gente avalia especialmente o autismo, o que a gente encontra na literatura ainda é uma literatura mais esparsa, é uma literatura que vai ganhando gradualmente mais robustez pelas oportunidades de pesquisa, né? As pesquisas mais frequentes são de Israel, né? Assim, Uhum. é o local onde mais pesquisa sobre canabidiol. Assim, existe, né, essa aprovação para uso não como um medicamento, né, igual você mencionou, e o que eu vejo no dia a dia clínico, né, das observações dos pacientes, uma grande expectativa de ser uma substância que vai Milagrosa. fazer uma grande diferença em relação ao tratamento como um todo dentro do autismo. E a prática do que eu vejo também dos atendimentos, né, dos pacientes que fazem uso, alguns com uma resposta interessante, mas ao mesmo tempo ah, pensando ali que pode ser uma alternativa, mas vários pacientes também com respostas impeditivas de continuidade, com piora, né? Então, assim, eu acho que é Da importante. mesma forma que você pode ter uma melhora, você pode não ter nada e pode ter a piora. É Exatamente. tentativa e erro. Eu acredito que vai ser assim, ao longo do tempo, ao longo das pesquisas, se qualificando mais, vai direcionar melhor qual o propósito mais específico do tratamento, sabe? Uhum. Mas hoje a literatura ainda precisa ganhar mais qualidade, né? O tipo de estudo, né? Tem famílias que descrevem uma resposta, né, muito boa e a gente pensa assim, poxa, o ideal é realmente trazer o melhor para a criança, né? Lá em casa a gente até faz uso do canabidiol. A gente teve onde teve uma melhora boa, uma Uhum. resposta boa, e o outro era igual da água. Não teve um benefício, né? Benefício nenhum, e É. era só o canabidiol. Aí, quando mudamos com o canabidiol com o THC, o que não tinha resposta nenhuma, realmente o Mário mudou, né, Gustavo? E foi da noite pro dia, porque a gente começou numa sexta-feira, no sábado eu falei, Gustavo, esse menino tá Uhum. diferente. Esse menino tá diferente. Não, mas né, não vou falar pra você que é o canabidiol, porque Não senão dá para dizer que que é é aquilo, o canabidiol. Mas eu mas falei, algo, Algo aconteceu, algo, né? aconteceu e o menino começou a cantar do nada, assim. Uhum. uma evolução, como também mais recentemente ele evoluiu e já começa a falar frases mais complexas, Né, e falando bem começou a mais. cantar. Aí eu, não é. Uhum. Você tá viajando, né? Não. Daí passou o sábado. Falei, Gustavo, esse menino tá Uhum. diferente. Aí, como eu sou uma médica na casa, não, você tá. Aí, quando chegou no domingo, ele, não, realmente, parece que a gente deu uma pirulazinha mágica pra ele e tal. Apareceu Uma coisa. alguma coisinha que foi Mas a importante, né? medicação com Isso. THC pro outro Não, não fez não trouxe diferença. benefício, né? Não teve É, diferença. e assim, acredito que também essa ideia prescritiva veio, né, para promover um desenvolvimento, uma melhora, um auxílio na intervenção para os meninos. E aí eu acredito assim que a literatura vai ganhar mais corpo para definir melhor Se falar qual que é a perfil clínico que é. medicação ou são as terapias, mas também Acho que tem a questão da escola, que eles estão no meio, e também eles ficam lá O na, próprio na desenvolvimento própria clínica, natural da eles criança ficam lá pode, às também. com as vezes, ATs. O que mascarar que aí foi que uma melhorou? imaginação de que seria uma solução, né? Eu acho assim que tudo é difícil de mencionar, né? Igual É, você falou Exato. assim, o que foi o que, né? o que Mas foi o quê? Mas a gente não tira nada, vamos deixar tudo quietinho, porque exatamente. se tá dando certo, vamos embora. É. E aí eu acredito assim, que aí a gente precisa ter essa definição gradualmente mais qualificada dos estudos para poder sinalizar para a gente falar, olha, realmente, para esse perfil de criança, às vezes não verbal, ou questão de comportamento, irritabilidade, tem um desempenho, né, assim, mais Que interessante. depende do não Ou verbal, com o cognitivo bom. então, assim, eu acho que a literatura ainda vai trazer para a gente mais clareza dessas respostas. Agora, realmente que tem pessoas que têm uma descrição, né, de uma resposta interessante,
não dá para negar, né? Ao mesmo tempo, não significa que todas as pessoas vão ter uma resposta positiva. Vocês são bons exemplos aí A dessas duas gente questões. tem. E aí tem crianças que às vezes têm piora, né? Com irritabilidade, piora do padrão de sono. Então eu entendo que no futuro, com a literatura mais robusta, vai ser mais uma substância de opção para tratamento. Mas por hora ainda existe esses respaldos, esse cuidado que você mencionou de início. Certo, bacana. Doutor Felipe, vamos falar agora sobre o seu tema de pesquisa. Ah, sim. Que aí vamos ter bastante assunto. Na sua dissertação, né, de mestrado, o que seriam, né, os efeitos da estimulação cerebral não invasiva na linguagem em transtornos do neurodesenvolvimento? É, Um título complexo aí. complexo, Para sim. mim, eu queria que você explicasse o que que é, sobre o que foi o tema, e quais os seus achados nisso daí, Pois é. nessa pesquisa. A estimulação cerebral não invasiva, né, é uma estimulação que ela, né, não é, como o nome diz, não é invasiva, né, não tem uma abertura, né, no crânio, Uhum, é algo externo que promove uma estimulação ou uma inibição em determinada área do cérebro. Você já sabe, a gente sabe muito bem mapear, né, cada uhum, área do cérebro, qual a função da linguagem, Uhum. comportamento, atenção, parte motora. E a estimulação cerebral não invasiva, ela vem com o propósito de estimular aquelas áreas que às vezes podem ser deficitárias pela clínica que nós observamos, né? uhum, Para chegar num ponto de tratamento hoje, por exemplo, em pessoas, né, e hoje é consolidado, por exemplo, a depressão, a estimulação cerebral invasiva tem um resultado muito consistente em depressão, né, no adulto. Já uhum. é bem aprovado, né, pelos órgãos da Anvisa, pelo FDA americano. Então, é bastante interessante como tratamento, até porque promove uma estimulação e aí às vezes cai como uma oportunidade para as pessoas que às vezes são intolerantes também à farmacologia, né? Uhum. Por motivos gerais, efeito colateral, Não resposta mesmo, não né? resposta, então tem oportunidades. E aí a ideia, quando a gente faz a proposta para a criança, que foi o nosso tema de pesquisa, né, lá no FMG tem uma parte, né, que minha orientadora, a professora Débora, coordena, uma equipe muito legal, uma equipe muito séria em pesquisa, que produz muito conteúdo científico, e a gente fez a proposta de tentar estimular a área da linguagem nas crianças, buscando se essa estimulação, no caso do meu estudo, foi a transcraniana de corrente, promovia um ganho, né? A literatura, ela era crescente nesse aspecto, mas antes da gente começar uma pesquisa como essa, a gente precisa de uma imensa papelada, né? Então tem que ter a aprovação Tem a do conselho, burocra, a burocra. e a burocracia grande, assim, a aprovação no Conselho Nacional de Pesquisa e Ética em Pesquisa, então o CONEP, aí vem a aprovação da UFMG, a aprovação nacional, porque quando se envolve crianças, a nossa pesquisa começou com crianças a partir de 6 anos de idade, é uma burocracia maior, porque os receios em relação aos efeitos colaterais, né? A primeira coisa quando a gente vai dimensionar uma pesquisa ou iniciar um tratamento Que são crianças, né? Então, é, é mais e complexo. assim, o que, né, a primeira proposta é não provocar um prejuízo, uma lesão, um incômodo, né, atrapalhar o desenvolvimento, o tratamento, para depois a gente dimensionar essas propostas. Então, assim, começa em modelos animais, lá atrás tiveram, né, boas respostas, uma sinalização positiva, inclusive o acompanhando, que é a ideia do estímulo, que é a indução de uma nova plasticidade. Então, a ideia de estimular é desenvolver a potencialização dessa plasticidade. E algumas das tarefas, por exemplo, do estímulo, por exemplo, se a gente vai fazer uma estimulação na área de fala, o ideal seria até, dentro da proposta dos principais estudos, é que a gente faça a estimulação enquanto a pessoa vem conversando, sabe? Você vai conversando, você vai promovendo para a Pra leitura, ver. para ela já ativa a área cerebral enquanto ela proporciona, e o estímulo proporciona também essa amplificação. E aí tem alguns estudos que mostram, né, assim, através de marcadores laboratoriais, como BDNF, né, que é uma neuroproteína que mostra uma relação muito grande com plasticidade cerebral, de que existe um aumento de BDNF, existe um aumento da possibilidade da Uhum. plasticidade cerebral. Agora, a teoria é bem legal, né, da gente mostrar e tentar começar a conduzir a Uhum. pesquisa. Infelizmente, na época, quando a gente começou a nossa pesquisa, foi né, no meu caso, né, do mestrado, lá várias pesquisas caminharam, né, com outras linhas, né, a minha foi no autismo e na linguagem, entramos na pandemia e aí não conseguimos concluir totalmente o número de Uhum. pessoas que havia sido programado para pesquisa. Até porque a gente fazia estimulação diariamente durante 10 dias consecutivos.
né? Esse no projeto da pesquisa. E aí, e era difícil, as pessoas vinham, né? Tinha que ficar ali 30 minutos, um eletrodozinho num ponto, no outro. A gente fez um grupo controle, tinha um grupo que não recebia o estímulo, que era o placebo, né? E aí fazia um controle para a gente observar antes e depois. Eu não sabia quem havia feito pré-teste ou pós-teste, então eu não sabia como foi o teste daquela pessoa e como foi o final. A gente chama de duplo cego, tentando fazer o máximo de qualificação de metodologia dos estudos. E aí nós conseguimos fazer com aproximadamente 8 crianças, né? Entrou a pandemia, os serviços fecharam, a gente não teve a oportunidade de continuar, mas o que foi muito interessante, né, e hoje na literatura é bem consolidado, que os efeitos colaterais são mínimos, né? Inclusive na nossa pesquisa de grupo, o grupo placebo teve mais desconforto do que o grupo que foi o grupo ativo, né? Trazendo muito mais da percepção assim de uma sensação desconfortável. Tem um questionário também de efeitos colaterais. Aí nós caminhamos para uma revisão sistemática da literatura, né? Então, pegamos vários artigos, eu e o meu orientador, o professor Bernardo, e aí a gente faz uma avaliação desses artigos, e quando a gente chega numa conclusão final, lá em 2020, né, que foi a defesa do mestrado e a publicação do trabalho, né, que apenas depois de quase 800 artigos que a gente utilizou, 5 artigos atendiam os nossos critérios de avaliação. E eram artigos que sinalizavam uma boa resposta na linguagem, no autismo. Aí, no caso, como a gente expandiu para a linguagem geral, tinha dislexia também, então trazia boas respostas. Só que o grupo de pessoas que participavam era pequeno, então a qualidade dos estudos que a gente utilizou para essa revisão sistemática não foi uma qualidade tão boa, porque era um pouco número de pessoas participando. E aí, recentemente, eu ainda recebo, né, dos grupos que a gente participava de pesquisa conjunta, eu recebo os artigos novos. Então, em 2022, agora, teve uma revisão sistemática mais recente, um grupo da China, e aí mostrando um resultado dentro do autismo melhor, né? Mostrando o número de Com um mais N um N maior. de 500, os estudos mostravam 500 pessoas, mas assim, ainda coloca como conclusão do estudo assim, precisamos de mais pesquisa para poder validar, né, os achados, mas sinalizando uma resposta possível. Eu acho super legal da gente buscar novas metodologias de intervenção, Sim. né? Até porque O que alguns acrescenta é sempre bem-vindo, né? e assim, como tem uma grande segurança, né, já nos estudos mais consolidados de que não tem um efeito colateral de médio e longo prazo e curto Uhum. prazo, então a ideia de novas pesquisas é sempre válida, né? Então é muito legal incentivar o que às vezes sinaliza como uma possibilidade, claro que dentro, né, de uma avaliação de ética médica, de uma pesquisa que tem um grupo, né, controle para essa avaliação Tem do uma equipe placebo, séria, um grupo isso. sério. E é legal porque aí a gente passa a conhecer também outros serviços do Brasil, do mundo todo, que É, também aplicam a mesma ideia, isso, né? isso, isso que eu acho que é uma das coisas mais bacanas quando você faz pesquisa, né? Que você tem a É, oportunidade de saber como é que está acontecendo, o que estão fazendo do outro lado do mundo, ou é, aqui perto, e- ou então às vezes é que estão não necessariamente tão longe, ali em Ribeirão, ou sim, São Paulo. e aí nessa linha de dialogar, né, assim, com outras pessoas, em dezembro do ano passado, eu tive a oportunidade de ir num congresso em Boston, e foi super legal, porque só tinha em torno de 50 pessoas participando, e aí e mais de 10 países participando. Então foi muito legal que você discutiu um pouquinho com as pessoas e com o pessoal da universidade. E você vê que não estamos muito Nós não diferente de estamos intervenção, aquém. não. É exatamente assim. Existem particularidades, né? Assim, que o próprio país proporciona, a cultura facilita, às vezes, uma ou Uhum. outra essa participação, mas o que temos de recursos hoje são muito próximos do que se pratica, vamos colocar, na excelência do tratamento. Então, foi muito legal de ter essa oportunidade e ver que a gente não está distante, né? Hoje a informação chega com mais fácil acesso, Sim, hoje é então muito mais fácil, né? qualificar essas intervenções, né, Ter o pensando nas crianças e contato e família. poder saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, ou aqui perto, mesmo pela internet, também fica mais Exatamente. fácil. Você pega, você tem um contato, você consegue conversar, você faz uma live, né? Exatamente. Você O conversa, congresso você online faz o é congresso. possível. Foi o que foi possível na pandemia também, Sim. né? Senão todo mundo ficava ilhado em casa e nada Não acontecia. tinha acesso a conhecimento, né? Agora eu te perguntar uma coisa. Durante Uhum. a pandemia, você notou que os autistas que tinham já um diagnóstico de depressão ou que não tinham, você notou um aumento de depressão nos adolescentes autistas? De forma geral, Florence, se a gente pensar assim, dentro do autismo, houve uma observação maior, né, assim, em relação
as questões de humor e ansiedade. Nas crianças também, de forma geral, houve um ganho, né, um aumento significativo. Os pais. Então, assim, eu acho que a pandemia teve um marco muito significativo em saúde mental, né? A gente vê hoje ainda os efeitos em saúde mental, né? No aspecto de sintomas de humor, sintomas de ansiedade, questões acadêmicas, né? Uhum. Então, comportamentais, não só amplificando no autismo, que a gente estava conversando aqui, né? Que uma comorbidade no autismo acaba sendo mais intensa, né? Sim. Às vezes é mais difícil de manejar pelos próprios sintomas do autismo, né? Essa regulação emocional que a gente conversou, né? Uhum. Às vezes é mais difícil dentro do espectro autista, pensando até na rigidez, nas dificuldades Saber de qual que é se mais intenso, autogerenciar. se é o sintoma do autismo ou se é o sintoma do É, TDAH ou do outro. exatamente. Aí se confluem, se amplificam, né? E acaba sendo realmente mais Vai se desafiador na maior parte sobrepondo, das vezes. né? Exatamente. Mas realmente a pandemia trouxe um diagnóstico mais frequente, características de ansiedade, características de humor. Foi um reflexo, especialmente ali à medida que a pandemia se estendeu, né? 2021, meados de 2021, o retorno escolar foi um momento Foi difícil, complexo. foi sofrível. É, nossa, foi bastante, né? Porque estávamos atendendo as famílias, atendendo em consultório já nesse momento com as adaptações. Então, nossa, o retorno escolar foi um grande híbrido, né? As Até crianças Um voltando voltar à acréscimo muito grande situação. de consultório uma também, provavelmente com volta, crianças que não conseguiam se adaptar ali na nova rotina, uma Exatamente. né? volta muito. Aquilo tudo foi uma loucura, na verdade, Foi, né? ninguém Uma, preparado, né? Ninguém uma vivenciou volta. uma experiência assim, pelo menos nossa geração Todo dessa mundo. forma, né? E a gente viveu literalmente uma experiência. Desde o início, eu fiz parte da linha de frente. Era experiência. Basicamente, a gente fazia experiência. Ninguém sabia tratar corretamente. Ninguém sabia o que Sim. que tá tratando. Tava tratando ali, via aonde acontecia mais, quem eram, né, os grupos de risco, Uhum. onde você vê. Mas a gente também viveu isso com o H1N1 e as pessoas às vezes se esquecem. Porém, na época do H1N1, que pegou muito gestante e adulto jovem, Uhum. não tinha internet, Facebook, não era, não tinha tanta Formação, né? mídia, então o negócio não era tanto. Mas a gente também teve uma grande quantidade de óbito, foi um período bem crítico. Eu lembro que morava em Cuiabá, eu fazia cirurgia cardíaca lá, e tinha uma grande quantidade, e sempre chegava às vezes gestante, a gente ficava apavorado. E morreu muita gente também. Só que, como não tinha internet, não tinha mídia, então o negócio não foi Tão divulgados. não foi esse boom como foi com o Covid. Uhum. Mas foi tão sério quanto. Entendi. Na minha percepção, o que eu vejo, o que eu me recordo, gente, muita gente morreu também. Claro que não se compara ao Covid, mas da mesma forma aconteceu, só que não tinha a mídia. E a mídia realmente ela atua para o bem e ela atua também para poder prejudicar. Ao invés de auxiliar e de fazer a coisa sempre para cima, às vezes ela dá uma retraída. Parece que para ficar mais em casa, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Não, todo mundo não podia ficar em casa. A gente tinha que sair para trabalhar. E como é que é? Não tem É. jeito, né? Ainda mais na área de atuação sua, né? Essa linha de É. frente, então, nossa. Então, Felipe, só para a gente fechar, que eu fiquei curioso com o processo da estimulação. Sim. Porque eu estou imaginando lá as crianças com, Hum, como você falou, o eletrodo e tal. sim. Como que se mapeia o cérebro da criança infantil? Lógico, já tem a ciência, já sabe as áreas de fala, a área de Aham. coordenação, a área de inteligência emocional, inteligência racional e etc. Mas como que é possível se fazer esse mapeio? A criança é estimulada de forma, vamos dizer, são correntes que se passam pelo cérebro, o estímulo clínico externo, e como que se mapeia isso? A localização, por Isso. exemplo. A localização que a gente utilizou foi a localização mesma do eletroencefalograma. Uhum. Não sei se você já viu assim essas pontuações, né? A gente pode utilizar, por exemplo, uma touquinha com marcações e a gente sabia aonde que seria, né, a estimulação de forma Uhum. apropriada ali para seguir um padrão, né? Até para tentar normatizar ao máximo a pesquisa, né? Para não ter variáveis. Então precisava de realmente ter um mapeamento. Esse mapeamento foi Com eletroencefalo. com a programação do planejamento do eletroencefalo, né, do posicionamento.
A corrente, ela é uma corrente, por exemplo, no nosso trabalho foi de 1 miliampere, que é uma Uhum. corrente muito baixinha, né? A sensação quando você utiliza, por exemplo, assim, você usa um eletrodo posicionado, né? Nosso foi dorso lateral e região de área de broca. Então, você faz uma corrente que ela direciona num anodo e num cátodo. Então, igual, né, na química ali, na Uhum. física, né, o segmento de uma corrente que vai direcionada de um lado para o outro. A sensação, aí você usa aí tem uma esponjinha, tem um aparato para manter ali a qualidade da condução, né? E ela direciona essa corrente no nosso trabalho voltado para a área que a gente entendia como pesquisa que era importante. A, a, a sensação, né? Claro que a gente vai Uhum. fazer, a gente faz também, né? Coloca para poder Vai entender. ver Uhum. como é que é. E aí, nas crianças, assim, que era um grande desafio também no autismo, é porque a sensação é a sensação de formigamento no localzinho, sabe? Fica uma Uhum. sensação de formigamento local. E às vezes, para as crianças que têm maior sensibilidade por questões sensoriais, Sensorial. eram mais difíceis, né? Então, até nessa questão, assim, de construir o grupo, era importante. O placebo era muito interessante a máquina, porque ela proporciona, assim, 10 segundinhos de um estímulo e depois ela para. Depois, quando está terminando também a programação do tempo, ela volta o estímulo e ela para. Você não usou a máquina que utiliza o estímulo constante, Uhum. você não sabe se é daquele jeito, se não é, né? Então a Uhum. pessoa não sabe se é um placebo, se é um estímulo. Mas realmente, assim, é estimular essa área do cérebro, né, para promoção de uma plasticidade, né? E a Uhum. literatura mostra essa possibilidade com o estímulo. Não foi o meu trabalho, mas a estimulação magnética transcraniana, ela é uma. É como a gente fala decoin, né? Assim, é um instrumentozinho, né? Um ferrinho, vamos colocar assim, que ele é diferente. Você faz um mapeamento da pessoa, né? Pensando, por exemplo, no adulto, né? Uhum. Que trata para depressão. Você identifica a área que vai ser estimulada, e aí não é de corrente, é uma estimulação magnética transcraniana. Você posiciona, você faz uma toquinha, né? A pessoa que estiver tratando para depressão, ela faz uma toquinha, faz uma marcação, ela chega para fazer aquela sessão. Você posiciona, é como se fosse esse microfone, ela posiciona assim no local e aí espera ali 10, 20 minutos, depende do planejamento, aí a frequência também que vai ser esse estímulo, né, magnético, e acabou, arredou, tirou a toquinha, vai trabalhar, volta no dia seguinte, né, retoma se for a frequência diária, semanal, quinzenal, conforme for a recomendação. Mas assim, são estimulações cerebrais diferentes, né? A Uhum. nossa foi de corrente, essa é uma estimulação magnética, mas que tem esse crescimento na literatura para vários transtornos mentais. A gente conversou sobre desenvolvimento, né? Pensando em autismo, na possibilidade, no meu caso de estudo na linguagem, mas tem para todos os propósitos, né? Pensando em depressão, pensando para sintomas de ansiedade, Uhum. pensando em atividades que envolvem no desenvolvimento, por exemplo, a dislexia, descalculia, Insônia também. tratamentos do sono. Então, assim, tem tem uma linha muito grande de pesquisa, e essas pesquisas não são recentes. Essas pesquisas datam de mais de 15 anos atrás, sabe? Assim, que já se pratica em núcleos de pesquisa. Hoje, a autorização de uso, principalmente, assim, existe para clínicas, né? Mas com a recomendação dentro do que é sedimentado na literatura, né? Uhum. Então, por exemplo, a depressão é uma delas, né? Então, Entendi. os transtornos de humor. E faça, então, para eu entender, assim, faça o mapeamento inicial do Isso. funcionamento do cérebro ali da criança, por exemplo, O né? mapeamento, na verdade, é um posicionamento. A gente não consegue fazer um mapeamento funcional do cérebro, né? Sim, É só um sim, mapeamento posicional. isso. Faça essa estimulação, né? Uhum. Aí é que é o que eu fico pensando comigo aqui. O estímulo para a linguagem, ele é forçado na criança. Enquanto ela está ali fazendo essa estimulação, é durante um período ela faz, sai para fazer as terapias, alguma coisa. Ela continua com a rotina normal. A nossa sugestão era de continuar com o hábito das intervenções, só Uhum, que a gente fazia uma pré-avaliação uhum. era 2 semanas antes, Isso. e Tem depois, um lapso temporal ali isso, para fazer a comparação. e uma A pós-avaliação. linguagem no início e a linguagem no fim. Exatamente. E aí avaliando ele com ele. Uhum, Dentro de um espaço de tempo pequeno, pra gente, assim, pequeno se não me engano,
um mês e meio, desde a primeira até a última, né? Para não ter esse lapso de o quanto que a intervenção teria, né? Quando a gente estava Uhum. conversando aqui do efeito do canabidiol Aham. para os meninos. Uhum. Porque senão, se a gente faz daqui 6 meses, você fala, a gente perdeu O o timing. parâmetro, né? Isso. A intervenção teve um marco E significativo, né? dependendo da idade, do momento que a criança tá, pode ter uma E, poda e aí muda E tudo. aí, Florência, assim, o que era interessante na avaliação da estatística, que eu ressalto, que eu acho muito legal quando as pessoas questionam sobre tratamentos alternativos, falando, olha, o nosso estatístico, né, fez a avaliação, ele falou, olha, vocês precisam de 32 crianças para esse propósito de pesquisa. Os pais também avaliavam, aí o outro médico fazia pré-avaliação e após-avaliação para ser cego, né? Assim, ele não sabe quem foi placebo, ele não sabe quem fez o estímulo. Então ele faz sem saber quem fez o quê. E então ele não tinha assim uma tendência para dar uma resposta direcionada Uhum. ao resultado. Os pais também faziam um questionário de avaliação sobre os benefícios em relação à linguagem, antes e depois. E aí, para estatisticamente ter o mesmo peso, a gente precisava de 32 crianças em exame. A gente precisaria de 125 pais para poder ter o mesmo efeito. Então, eu quero dizer assim, que às vezes, ali como é um estudo duplo cego, né, assim, para os meninos, tem Uhum. um peso grande. A observação nossa, no dia a dia, precisa ser um número muito maior para ter um peso estatístico semelhante a esse número. Porque a gente tem variáveis naturais. A gente começa, a gente já fica na expectativa, né? Eu tô achando que vai dar certo. Olha, eu tô achando. Pais chegavam e falavam assim E às comigo vezes lá. ele tava no grupo placebo. Exatamente, eu queria exemplificar. Teve um pai que falou comigo assim: Nossa, esse negócio, se ficar desse jeito assim, eu não tô aguentando. Ele tá falando, 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 mas falando igual maritaca. E era grupo placebo. Era grupo placebo, não era o estímulo. Então, Hum. assim, o que eu quero dizer é que Eram precisa. as terapias, É, era o estímulo. isso. Ou Que às mesmo. vezes até a família se empolga e começa, às vezes, Às vezes ficar, observa. atuar mais em cima da É, criança, a estimular mais o seu próprio filho. também, e também uma observação, Florência, às vezes que desejava, né, colher os frutos ali positivos e às vezes interpretava algo que já estava acontecendo e interpretava de uma forma errônea naquele momento, É. né? Então, por isso que precisa de um número muito maior de quem é observacional e já tem um viés ali dessa avaliação pelo próprio desejo de que as coisas funcionem, do que quem está fazendo uma avaliação duplo cega, que é só quem faz o placebo e quem não faz. Uhum. Então, é o que a gente precisa nesses estudos mais qualitativos, né? Ter uma estatística bem considerável para não ficar numa impressão própria, né? Qual foi o resultado da minha impressão? E aí a gente perde um pouco desse parâmetro científico ao longo do tempo, né? Que bacana. Doutor Felipe, gostaria de agradecer imensamente sua presença, sua participação, trazendo aí esse leque de informações e de curiosidades até a respeito da sua pesquisa para engrandecer o nosso conteúdo, né? E também queria saber se tem alguma coisa que você quer falar, que a gente não perguntou, que você acha que é relevante. Não, eu acho que foi, assim, agradeço a participação, né? Eu acho Imagina, a gente que agradece a sempre, presença. sempre legal conversar, né, com vocês e conversar sobre esse tema eu acho muito importante. Sim. E deixar, né, assim, para as pessoas que eu acho que é muito importante o que nós conversamos um pouco sobre a questão da intervenção precoce, sobre a importância Você de pode não ter o buscar. diagnóstico fechado, mas não deixe de fazer as terapias. Exatamente, ainda que o diagnóstico, né? A gente estava falando sobre o acesso público, o quanto que é difícil das intervenções, então às vezes chegar nesses atendimentos é difícil, chegar num diagnóstico às vezes por Às questões vezes mesmo de de família que não estão, acesso. a família também não está pronta para receber um Isso, diagnóstico, foi o que aconteceu em casa, não, não por mim, eu cheguei e eu perguntei, eu já cheguei na lata pra Thelma, eu falei, é autismo? Ela, é. E aí o Gustavo viveu o luto do diagnóstico, né? Ele viveu. Ele disse assim, não, eu quero uma consulta com outro profissional. Eu falei, não temos, vamos tratar. Não começa adianta, o bora, tratamento, bora tratar que exatamente. depois a gente resolve. É, E se você gostou desse nosso podcast, deixa um like pra gente. Nós vamos deixar aqui o contato do Dr. Felipe na descrição do vídeo. Dúvidas, pode deixar nos comentários que vamos encaminhar, vamos responder todas as dúvidas assim que possível. Tá certo? Obrigado a todos e até a próxima. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no Montando um Time, no YouTube também, no YouTube Montando um Time, o TikTok, nós também estamos lá. Em breve o nosso site vai entrar no ar, aí vai ficar mais organizado as coisas, tudo num lugar só fica mais fácil. E em breve esse episódio vai entrar na nossa plataforma do YouTube completo. Até a Até a próxima. próxima, muito obrigada. Obrigado. Tchau. tchau.